Olá, eu sou Roberto Bastos e a partir desse momento nós vamos fazer uma análise completa da última prova que o CESP realizou para o concurso do INSS, prova esta realizada no ano de 2008, ok? Vamos lá? Bom, antes eu só queria te fazer um pedido, que se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar um like, não esqueça de se inscrever no canal para receber demais vídeos com esse mesmo teor e ajudar a gente a continuar a produzir materiais como esse de qualidade que ajuda a concurseiros de todo o país, ok? Bom, a primeira informação que você tem que ter em mente é que houve 2 editais para esse concurso de 2008 que o CESP fez. O primeiro edital foi lançado em dezembro de 2007 e ele dispunha as seguintes matérias: conhecimentos básicos complementares específicos, sendo que no conhecimento básico seria cobrado português, raciocínio, informática, matemática, atualidades. Nos complementares, ética no serviço público, direito constitucional e administrativo, e no específico, direito previdenciário somente. Todavia, em janeiro de 2008, houve uma retificação desse edital, mudando as disciplinas, ficando disposto desta forma que você está vendo agora na tela. Ficando conhecimentos básicos, complementares e específicos ainda, dividido desta forma, nesses 3 grupos. Os conhecimentos básicos: ética, regime jurídico único, Lei 8.112, previdência, conjuntura e estrutura, português, raciocínio lógico, noções de informática, conhecimentos de matemática e atualidades. Nos conhecimentos complementares, administração pública, administração geral, direito do consumidor, atendimento ao público, gestão de pessoas. E nos conhecimentos específicos, somente direito previdenciário também. Agora, uma observação muito interessante, eu achei muito interessante. O primeiro edital que o CESP ia usar, antes da retificação, é quase igual o edital que a FCC utilizou em 2012, com exceção de matemática e atualidades. Não fosse essas 2 disciplinas, ia ser o mesmo edital. Agora, olha que interessante. Essas disciplinas que a FCC cobrou no último concurso e que o CESP iria cobrar no concurso de 2008, caso não houvesse a retificação do edital, são as matérias básicas para todo e qualquer concurso de nível federal. Tanto que todos os cursos preparatórios, todos os grandes cursos preparatórios, se você for comprar o curso deles online ou presencial, eles vão ministrar essas disciplinas para você até que saia o edital. Por quê? Porque a probabilidade de ser essas disciplinas ou dessas disciplinas estarem no edital é muito grande. Não quer dizer que serão essas disciplinas, mas a probabilidade de elas estarem no edital que vai ser lançado é muito grande. Então essas são as matérias básicas que, quando sair o edital, você já tem que estar craque. Eu não vou nem comentar direito previdenciário, que você já tem que ser mestre em direito previdenciário. Se você ainda não iniciou seus estudos, corra e bata forte em direito previdenciário, ok? Se pedirem para você escrever um livro de direito previdenciário, você já tem que estar apto a escrever, de tanto que você deve estudar essa disciplina. E fora ela, língua portuguesa. Essas 2 você tem que ser muito fera, porque elas vão fazer um diferencial enorme na sua prova. Ok, então foram essas disciplinas que foram cobradas, como já mencionado. Veja bem, nos conhecimentos básicos, houve 50 questões com um mínimo de 10 pontos, ou seja, se você fizesse dessas 50 questões menos de 10 pontos, você já estava eliminado do concurso. Conhecimentos complementares, 30 questões com mínimo de pontos de 6. Conhecimentos específicos, 70 questões com mínimo de 18 pontos.
E o total de questões da prova foi 150 questões e com um mínimo de 48 pontos. Se fizesse menos que isso, estava eliminado do certame. Ok? Vamos agora então analisar essas 50 questões dos conhecimentos básicos. Ok, conhecimentos básicos. A quantidade de questões que caiu foi segundo essa disposição, ou seja, 10 questões de português, 9 questões de atualidades, 7 questões de ética, 7 questões de previdência, conjuntura e estrutura, 6 questões de regime jurídico único, Lei 8.112, 5 questões de raciocínio lógico, 5 questões de informática e uma questão de matemática. Os conhecimentos complementares dessas 30 questões, 9 foram de atendimento ao público, 8 de administração geral, 7 de administração pública, 4 de gestão de pessoas e 2 de direito do consumidor. De conhecimentos específicos, como só caiu o direito previdenciário, o que eu irei fazer agora com vocês? Nós vamos já adentrar sobre cada assunto e cada tópico desse assunto que foi cobrado nessa prova. Eu só queria ressaltar com vocês como nós vamos fazer essa análise. Eu não vou fazer essa análise com base em quantidade de questões. Por quê? Porque há questões que no texto da questão ela envolve mais de um assunto. Embora a questão tenha um assunto central que está com mais ênfase, para você resolver a questão com segurança, tem assuntos indiretos envolvidos na questão que você tem que dominar para você acertar a questão. A análise que nós vamos fazer aqui para facilitar e até acrescentar um diferencial nos seus estudos, eu vou fazer por abordagem. Ou seja, quantas vezes aquele assunto foi abordado, em quantas questões determinado assunto foi abordado. Ok? Então vamos lá? Por exemplo, planos de benefício da Previdência Social, Lei 8.213, foi abordado em 57 questões. Beneficiários do regime da Previdência Social, esse assunto foi abordado em 25 questões, tanto direta quanto indiretamente. Salário de contribuição foi abordado em 7 questões, Seguridade Social foi abordado em 2 questões, contribuições 1, regime complementar da Previdência Social, que é regime privado, etc., também foi abordado somente em uma questão. Só que você irá concordar comigo que fica muito amplo, fica muito vago dizer planos de benefícios da Previdência Social, Lei 8.213, que é a Lei 8.213 propriamente dita, mas fica muito vago. Agora, o que nós vamos fazer agora você vai achar sensacional. Nós vamos agora desmiuçar essa Lei 8.213 e verificar o que foi cobrado dentro da Lei 8.213, ok? Ok, chegando na Lei 8.213, foram esses assuntos que o CESP abordou dentro desse assunto, plano de benefícios da Previdência Social. Salário maternidade foi abordado em 8 questões, auxílio-doença foi abordado em 8 questões, carência foi abordada em 8 questões, pensão por morte foi abordada em 6 questões, aposentadoria por tempo de contribuição foi abordada em 6 questões, aposentadoria por invalidez foi abordada em 6 questões, auxílio acidente foi abordado em 5 questões, salário família em 5, aposentadoria especial 3, auxílio reclusão 2. Então aqui você tem a hierarquia dos assuntos mais cobrados dentro dos temas, dos tópicos mais cobrados dentro do plano de benefícios dentro da Lei 8.213. Agora vamos fazer essa mesma análise do assunto beneficiários do regime geral de previdência social, que foi abordado em 25 questões.
Ok, hierarquicamente, segurados obrigatórios empregado foi abordado em 10 questões. Dependente dos segurados foi abordado em 6. Segurados obrigatórios, contribuinte individual 6. Segurados obrigatórios, segurado especial 2. Manutenção e perda da qualidade do segurado 1. Vamos nos aprofundar agora no salário de contribuição, os assuntos mais cobrados ou os assuntos que foram cobrados hierarquicamente por sua importância e quantidade de abordagens foi parcelas integrantes e não integrantes, foi abordado em 4 questões. Outro assunto, 2 questões. Eu botei aqui, gente, outro assunto, porque eu não consegui distinguir sobre o que ele falava, mas era sobre salário de contribuição, ok? Só não consegui distinguir qual era o tópico dentro do salário de contribuição que se referia. E proporcionalidade foi abordada em uma questão. Seguridade social foi abordado 2 questões de princípio da Previdência Social. Agora aqui eu vou abrir um parênteses. Você se lembra que lá no início nós vimos que nos conhecimentos básicos também tinha um tópico Previdência Social, estrutura e alguma coisa. Nesse tema, dentro dos conhecimentos básicos, o CESP também cobrou questões envolvendo a Seguridade Social. Só que a Seguridade Social que nós estamos vendo aqui, ela estava dentro dos conhecimentos específicos e não básico. E as demais questões foi uma questão de contribuições e uma questão sobre regimes complementares da Previdência Social, Previdência Privada e etc. Ok? Ok, gente, então fazendo a análise da forma que nós fizemos, vocês verificam que fica bem mais fácil pegar essas informações e estabelecer o plano de estudo. Vamos fazer a mesma coisa agora para os conhecimentos básicos. Português, primeiramente, que caíram 10 questões. Interpretação de texto foi abordado em 8 questões, um número muito significativo. Coesão e coerência foi abordado em 3 questões. Redação, reescritura de texto, 2 questões. Concordância verbal nominal, figuras de linguagem, pontuação, redação oficial e sintaxe, cada uma foi abordada uma vez apenas em uma questão. Vamos agora para atualidades, 9 questões. Foi abordado interpretação de gráficos em 6 questões, migração e demografia em 5, conhecimentos gerais em 5. Ética na administração pública, dessas 7 questões, atendimento ao público foi abordado 5 vezes, ou seja, em 5 questões. O decreto 6029 foi abordado em 4 questões. O decreto 1171 foi abordado em 3 questões, igualmente ética geral. Previdência, conjuntura e estrutura, que eu mencionei ainda há pouco. Princípios da Seguridade Social foi abordado em 5 questões. Origem e evolução da Seguridade Social e organização e custeio, ambos foram abordados em 4 questões. Conselho Nacional da Previdência Social foi abordado em uma questão. Vamos agora para regime jurídico único, Lei 8.112 de 90. Os assuntos que foram cobrados hierarquicamente, na verdade, esse foi o número exato de questões e de assuntos, tá bom? Número de questões exato. Responsabilidade do servidor foi abordado houve 2 questões. Agentes públicos houve 2 questões e houve uma questão sobre sistema constitucional de remuneração e uma questão sobre provimento e vacância. Raciocínio lógico também foi, isso aqui é o número exato de questões e não de abordagem.
caíram 3 questões sobre fundamentos de lógica, que é conectivos lógicos, tabela verdade, proposições, a lógica argumentativa em si. Uma questão sobre implicação lógica e uma questão sobre equivalência lógica e negação de proposições. Noções de informática, agora já aqui é o número de abordagens, ok? Correio eletrônico, cliente de e-mail e webmail foi abordado em 2 questões. Editor de textos foi abordado em 2 questões. Internet e planilhas eletrônicas, Excel e BR Office, ambas foram abordadas em uma questão. Uma questão para cada. E conhecimentos de matemática, gente, eu vou confessar, eu sou péssimo em matemática. Eu sou horrível em matemática. Eu não consegui nem distinguir sobre o que falava a questão, essa única questão de matemática. Mas eu trouxe ela aqui, caso você saiba sobre o que ela está falando, por favor, deixe nos comentários que eu quero saber, porque eu não faço a mínima ideia sobre o que trata essa questão aqui. A questão veio com um texto enorme, um gráfico. E essa era a questão. Se E representa a esperança de vida do brasileiro ao nascer e X representa o tempo em anos transcorridos desde 1940, infere-se das informações apresentadas que, eu não vou nem ler isso aqui porque eu vou passar vergonha aqui, que certamente eu vou errar, ok? Se você souber, enfatizo sobre o que fala essa questão, deixe nos comentários, por favor. Vamos agora passar para os conhecimentos complementares. Como nós já vimos, 9 questões de atendimento ao público, 8 de administração geral, 7 de administração pública, 4 de gestão de pessoas e 2 de direito do consumidor. Gente, eu não vou me aprofundar nesses conhecimentos complementares, porque, como já falei, vou repetir e vou enfatizar. Grande parte dos grandes concursos preparatórios do Brasil, quer online ou presencial, nenhum deles, ou a maioria esmagadora deles, não estão trabalhando com seus alunos esses assuntos. O que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando os conhecimentos básicos, que foi o edital que a FCC trouxe em 2012 e o primeiro edital que a CESP lançou para o concurso de 2008, edital que foi modificado. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque a grande dúvida que você pode ter é: o que eu devo estudar para esse concurso que já vai sair o edital? Estuda as matérias básicas, ok? Isso é o que você tem que estudar para quando sair o edital, você já vai estar com a preparação avançada, ok? Então esse é seu quadro de estudos: conhecimentos gerais, ética administrativo, constitucional, português, raciocínio e informática e conhecimento específico de direito previdenciário. Vou enfatizar mais uma vez, quer dizer que essas matérias que vão cair no edital que vai ser lançado, não tem como saber, mas a probabilidade de grande parte, ou se não todas essas disciplinas cair, é esmagadora, ok? Agora a grande questão, algo que pode ser tido como o pulo do gato: como montar um plano de estudos baseado nessas informações? Como criar uma metodologia eficaz, eficiente, otimizada, baseada nessas informações e que possa nos proporcionar disparar na frente dos demais concorrentes? Enquanto eu fazia essa análise dessa última prova que o CESP realizou para o INSS, eu concluí que de nada valeria essas informações se não fosse possível aplicá-las na prática, enquanto se estuda. Depois de pensar e pensar, enfim eu consegui desenvolver uma planilha. Acredite você, uma planilha que possibilita orientar os estudos totalmente com base nessa análise que acabamos de fazer. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou te mostrar o que e como eu fiz em outro vídeo. Você vai ficar um pouco abismado com o que você vai ver, mas eu realmente acho que você deveria assistir a esse outro vídeo.
No final dele eu ainda explico alguns erros que 90% dos que estudam para concursos cometem, ainda que não saibam que cometam. E também eu vou fazer uma análise das táticas e metodologias que algumas pessoas utilizaram para passar em primeiro lugar em alguns dos mais difíceis concursos do país. Se você vê esse outro vídeo, e eu realmente acho que você deveria ver, basta clicar nesse botão amarelo que nesse exato momento está aparecendo. Mas antes de ir, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. Vejo você do outro lado.